sobre encantamento e maldade. Como quebrar obra de encantamento e obra de maldade pelo Espírito Santo. Preste muita atenção. Como quebrar obra de encantamento e de maldade pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas dizem assim, eu não consigo esquecer uma pessoa do meu passado. Tem gente que sonha, é casado e sonha ainda com ex-namorado, com ex-namorada. Não consegue tirar aquilo da cabeça. Tem gente que fica cego por uma pessoa. Cego por uma oportunidade. Tem gente que vai para um lugar e fica cego. Parece que está encantado. E às vezes, não só parece, de fato está. Faz coisas loucas, faz coisas irracionais e depois fica pensando, como é que eu fui capaz de fazer isso? Há coisas que é a obra de maldade, é obra de encantamento. E nós vamos orar hoje, e eu vou ensinar para você o caminho de você quebrar tudo isso em nome de Jesus. Toda essa ceguez espiritual pode ser quebrada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento para que as pessoas não crescem, para que muitos não crescem. Então, existe uma obra, muitas vezes, do mal para cegar, para encantar, para bloquear até mesmo as faculdades do raciocínio. A pessoa parece que não pensa. E ela começa a fazer coisas, sabe, coisas erradas, coisas ruins. E aquilo não é do feitio dela, não é da natureza dela. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Então eu quero pedir para você que está entrando agora nessa live, já deixa a tua curtida aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. E eu sei que essa palavra vai falar muito com você. Se você puder compartilhar essa palavra com outras pessoas, compartilha, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Essa palavra vai ser um norte, vai ajudar muita gente, porque foi a palavra que Deus tocou no meu coração de compartilhar hoje com você. Em Números, capítulo 23, presta atenção nessa palavra. Números 23, 23, diz assim: não há encantamento ou magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Eu vou ler mais uma vez. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Olha só, a Bíblia fala disso, a Bíblia fala que existe isso. A Bíblia fala, não é coisa inventada, sabe? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre encantamento, sobre maldade, sobre pessoas que ficam totalmente cegadas, presas. Talvez você diga assim, puxa, mas isso é muito distante de tudo que eu já ouvi na vida. É muito distante, mas está na Bíblia. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Labão, que era sogro de Jacó, soube que Jacó havia fugido com seus filhos, havia fugido com as suas mulheres, a Bíblia diz que Labão ficou enfurecido, ficou cegado. E ele, junto com seus filhos e junto com seus funcionários, se armaram para ir até Jacó e trazer de volta Jacó, trazer de volta os seus bens, trazer de volta as suas filhas. A coisa estava muito séria. E a Bíblia diz então que quando Labão estava próximo de alcançar Jacó, e ali iria acontecer uma guerra,
Labão iria chegar, iria tomar, iria levar de volta, porque na cabeça de Labão, olha o que estava passando, que Jacó estava roubando ele, que Jacó estava desonrando ele. Era isso que estava passando pela cabeça de Labão naquele momento. Então a Bíblia diz que o Senhor apareceu em sonho para Labão e disse: não faça nem bem nem mal a ele. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você não pode levar ele de volta. Deixa ele decidir, deixa as coisas continuarem. Mas seja duro com ele. Era isso que Deus falou para ele. Era isso que Deus falou com Labão. Ou seja, o encantamento que estava sobre Labão, sabe, aquela ceguez, não conseguia ver o tanto de bênção que Jacó tinha sido na vida dele e que Jacó precisava continuar a sua caminhada, precisava voltar à casa do seu pai. Essa ceguez só caiu dos olhos de Labão por uma obra de Deus, por uma intervenção de Deus. Então, escute o que eu acredito. Eu acredito que quando uma pessoa está cegada, seja de raiva, seja cegada por uma paixão, seja encantada em um relacionamento errado, porque, sabe, é errado, gente. A pessoa, ela ter sonhos frequentes com ex-namorado, com ex-noivo, errado, sabe? Isso não cabe mais para ela. Isso não cabe mais para ele, tá sempre sonhando com a ex-namorada, sabe, com a ex-noiva. Já casou, já está vivendo uma outra vida. E a pessoa está tendo ainda esses sonhos recorrentes. E às vezes não é só isso, não é só sonho. Às vezes até é aquele sentimento, sabe? Aquele sentimento, puxa, eu continuo, né, gostando do meu antigo namorado, da minha antiga namorada, do meu ex-marido. A pessoa já casou, já está noutra vida, e você também já está noutra vida, e a pessoa não consegue tirar aquilo da cabeça. Às vezes fica cegado por uma oportunidade, faz um negócio terrível, terrível, e mesmo todo mundo avisando, parece estar cegado, não ouve ninguém, não consegue enxergar que é um péssimo negócio, que está entrando até no engano, numa furada. Mas a pessoa está cegada, ela não consegue ouvir, ela não consegue enxergar. Como quebrar isso pelo Espírito Santo? Eu vou ensinar você como quebrar. Da mesma maneira que Deus veio a Labão e desfez o encantamento que estava sobre Labão, e a Bíblia diz aqui, não há encantamento contra Jacó, não há magia contra Jacó. Da mesma maneira, não há encantamento contra aquele que tem um encontro com o Espírito Santo. Então a sua oração deve ser assim. Deixa eu te ensinar. Espírito Santo, toca nessa pessoa, para que a ceguez caia por terra, para que o encantamento seja quebrado, que o teu poder, Espírito Santo, quebre essa ceguez, o teu poder quebre esse encantamento, o teu poder desfaça agora essas escamas dos olhos do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Às vezes tem, e digo mais, até pensamentos na mente da pessoa que ela não consegue tirar. Sabe, pensamentos ali que entraram, ela está tentando parar de pensar, ela está tentando se libertar. Daí você conversa, você diz, não, mas você não pode pensar isso, você não pode, sabe? E aquilo ali está ali dentro, está ali repetindo como um toca-fita, sabe? Que está repetindo, está ligado no repeat. Deixa eu dizer uma coisa para você. Comece a orar. Comece a orar para que o Espírito Santo toque e quebre o encantamento. O Espírito Santo, ele pode quebrar qualquer encantamento. O Espírito Santo. Então, quando você orar, você vai começar a orar, Senhor, quebra o encantamento da vida do meu filho, quebra o encantamento da vida do meu marido. Tem coisas que a gente não entende, sabe por quê? Porque encantamento espiritual é algo que está preso ali na pessoa. Mas o Espírito Santo pode dissuadir esse mal. O Espírito Santo pode afastar esse mal. É uma obra só para o Espírito Santo. Então você tem que orar específico por isso. Senhor, quebra o encantamento. Senhor, quebra essa ceguez, tira essa venda dos olhos dessa pessoa, até em relação à conversão de outras pessoas.
Você tem que orar, Senhor, tira as escamas dos olhos, tira a ceguez que entrou no entendimento. A Bíblia diz, já falei para você aqui, o Deus desse século cegou o entendimento, cegou, ou seja, por que existe entendimento cego? Existe entendimento cego, existe entendimento que está debaixo do encantamento espiritual. Então nós precisamos orar e quebrar isso. E se você me permitir, eu vou fazer uma oração por você agora, quebrando todo tipo de encantamento, seja na tua vida ou na vida de quem você quer que eu coloque em oração aqui. Você pode escrever aqui nos comentários, tá? Se tem alguém aí na sua vida que você quer que eu ore em especial para que seja quebrado isso. Coloca aqui nos comentários que eu já vou fazer essa oração, certo? Quero pedir também a gentileza. Eu peço a gentileza de cada pessoa a clicar aqui no gostei, tá? Clica aí no gostei, por gentileza, e manda para alguém próximo de você que pode estar cegado. Alguém próximo de você, um amigo, uma amiga sua, que, sabe, o marido virou a cabeça, o filho virou a cabeça, a filha virou a cabeça, sabe, um irmão em Cristo Jesus, que estava tão bem, mas virou a cabeça, vai mandar esse vídeo para essa pessoa. E nós vamos orar. Há muito poder na oração de um justo. Nós cremos no poder da oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira que o Senhor dissuadiu a Labão, como está escrito na tua palavra, não há magia, não há encantamento contra Jacó, contra Israel. Nós oramos em nome de Jesus, quebrando agora toda obra de maldade, toda ceguez espiritual, toda obra de encantamento que tem prendido, que tem impedido essa pessoa, Senhor, de